Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui dois cortes, um do jogo aberto da Band e outro da ESPN Brasil, com as últimas informações do nosso Mengão. Cola no vídeo até o final porque eu separei o que a imprensa falou do Flamengo. Então deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? Tamo juntos, as imagens são do jogo aberto, link na descrição como créditos. Bora lá pro vídeo. Agora a gente abre espaço para o Brasileirão. Bom, os jogos atrasados ainda bagunçam a tabela da Série A e temos mais datas definidas. Tá quase aí chegando na reta final e nós precisamos acompanhar jogos ainda do primeiro turno. Amanhã, a primeira oportunidade, Palmeiras e Juventude, 7h, uma partida atrasada da 12ª rodada. O meu Colorado vai enfrentar o Bahia fora de casa no dia 22, 14ª rodada. Outro jogo atrasado, Fluminense e Ceará, 12ª rodada, lá no dia 29 de outubro. Depois, vamos para o mês de novembro. Sport e Flamengo na Ilha do Retiro, marcado para dia 13 de novembro, jogo atrasado da 12ª rodada. E o clássico, Santos e Palmeiras, que acontece no feriado do dia 15 de novembro, 21h, um jogo importante da 13ª rodada. Agora temos apenas uma partida, que é Galo e Fortaleza, que ainda não foi remarcada. Então, esse jogo logo devemos ter uma definição e até novembro o campeonato deve estar, então, com a sua tabela em ordem. E no Flamengo, a espera é pela renovação com o Filipe Luís. O presidente disse que não depende só dele. Uma das expectativas nessa pausa dos jogos era concluir a renovação de Filipe Luís. O atual contrato vai até dezembro. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, sim. Ele diz que ele quer ficar. Então, eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Filipe Luís completou um ano à frente do Flamengo no último dia 30. Ele é o primeiro técnico a conseguir tal feito desde a saída de Jorge Jesus em 2020. De lá para cá, outros 9 profissionais passaram pelo clube. A oferta da diretoria para a extensão do vínculo já foi feita e agora o Flamengo aguarda uma contraproposta do treinador. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas nisso, certo? O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo, Sim. certo? Certo. Dos dois e de vida. Até agora eu diria que nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, eu acho que o mais importante no momento é o Flamengo pensar no jogo do dia 15 com o Botafogo. O que tem de mais importante no mundo do futebol é sempre o próximo jogo, um dia de cada vez. Voltando ao campo e bola, depois de alguns dias de folga, o elenco voltou a estar completo nos treinamentos desde ontem. A boa notícia é que Pulgar voltou ao trabalho no gramado. O volante chileno se recupera de uma fratura no pé direito, que aconteceu na partida contra o Bayern de Munique, em junho, na Copa do Mundo de Clubes. Já a Saúl, desfalque contra o Bahia, segue tratando as dores no tornozelo e ficou na academia. Deve ser reavaliado antes do clássico na próxima quarta. Gente, será que vai ter alguma complicação? Filipe Luís, Flamengo, BAP, todo mundo tá dando certo. Eu acho que estão esperando os resultados para ver se o Flamengo vai conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, qual vai ser o desfecho no final do ano. Mas fora isso, é um trabalho muito bem feito. Acho que independentemente de conquistas, de taças e resultados, o Filipe Luís já deu uma dinâmica diferente. Até acho que esse é o momento mais instável do Flamengo na temporada. Mas não acabou o ano ainda. O Flamengo pode conquistar tudo que resta ainda, Ronaldão. E você falou do momento instável que está o Flamengo, mas está lá em cima. Tá balançando a corda, mas tá lá em cima. É que tá empatando, tá perdendo, perdeu pro Bahia, né? Então, só que aquela história, tá bem? Aí tinha quando gordura. O meu time começa a oscilar e o seu time começa a oscilar, ele vai lá pra baixo. Não, deixa eu te falar, o meu nunca oscilou, o meu só ficou embaixo. Então, é isso que é... É que os flamenguistas são muito exigentes, né, cara? Que é o Flamengo ganhando tudo, toda hora, né? Isso que é duro. O meu nunca nem oscilou, ele só ficou lá embaixo.
embaixo. Agora, uns com tanto, outros tão pouco, né? E o Por Felipe isso que não Luiz é aí com um justo. monte de time pra trás desse menino, porque esse menino não vai ficar muito tempo aqui. Se eu sou o Flamengo, eu seguro pelo menos mais uns 3 anos, Felipe. Mas eu Porque- acho que ele pode fazer uma carreira muito bonita no Sim. Flamengo Sim. e depois aí escolher. É. Ele conhece o pessoal do Atlético de Madrid, daqui a pouco o Simeone sai de lá, já tá há muito tempo. Porque eu não vejo ele indo por agora pro futebol turco. Eu acho que ele tem que ficar mais tempo no Flamengo, faz uma história que já é linda até agora e tá tudo bem. O auxiliar dele é o Rodrigo, zagueiro. Rodrigo esse Caio. menino, espetacular esse menino. De Dracena, viu? Você imagina o que Dracena só comissão revela técnica coisa que ele boa. vai ter, né? Pra seleção também, né? Mas essa pressão aí é a questão da campanha do Flamengo, né? Nos últimos 5 jogos, somente uma vitória. Então, pro time, é um momento que não é pro o time- do de sempre. A cabeça no lugar, a diretoria, e não tomar nenhuma decisão precipitada. Por quê? Onde você vai encontrar um treinador, né, com a qualidade igual tem do Mas Felipe, a apesar de diretoria ser quer jovem. sim. A diretoria do Flamengo quer. O Felipe ainda que deu uma Esse parada, discurso entendeu? de diretoria já não engana mais ninguém. Mas ele chamou ele pra Mas, Mas, conversar. gente, qual o problema se o técnico quer esperar ver o que vai acontecer até o final do ano? Tem Brasileirão aí em disputa, tem a Libertadores. Não acho que isso aí tem que ser assunto. Que nem o Abel. Ai, por que o Abel não fala logo se vai ficar ou não? Deixa acabar o ano, deixa ver o que vai acontecer. E, na verdade, Abel Ferreira e também Felipe Luiz estão no mesmo barco nessa história. Ambos estão esperando pelas mesmas coisas. Exatamente. E assim, no Flamengo, o Mas já treinador... foi xingado aí. No Abel já Flamengo, o foi treinador xingado tem pelo torcedor. validade. Mas quem não foi? O Felipe ainda não. No Felipe ainda tá o treinador- preservado. A questão da validade do treinador no Flamengo é até a torcida começar a vaiar. Vai. A diretoria do Flamengo sempre se posiciona dessa maneira. E não é que a diretoria do Flamengo vaia por questão que quer o treinador fora. Ela vaia porque os jogadores que tem, o elenco que tem, então traz essa obrigação de ganhar e isso faz com que a cobrança do treinador aumente. Então, assim, também a diretoria não pode ceder aos luxos do torcedor, porque o torcedor do Flamengo vai querer sempre ganhar. Então tem que ter muita cabeça no Mas lugar a gente nesse também não momento. pode ver só resultado. A gente tem que ver o trabalho do dia a dia, o que o Felipe está fazendo Mas no Flamengo. torcedor não vê isso. Eu sei, mas aí a diretoria tem que bater no peito e falar, peraí, a gente acredita no Felipe. É uma grande revelação nossa do futebol brasileiro. Vai se tornar um grande treinador ainda, entendeu? Então acho que tem que acreditar no processo. É verdade, Felipe é um grande treinador porque o Flamengo deu oportunidade para ele ser um grande treinador e ele aproveitou muito bem, não é? Bom, vamos... E galera, agora temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Cara, vamos trazer aqui para vocês. Arrascaeta vai renovar com o Mengão e o Felipe Luiz também deve renovar com o Flamengo, né, galera? Eu acredito na renovação dos dois. Se você ainda não deixou o like, deixe agora, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. O Pac citou várias vezes o Flamengo, que está na rota do Palmeiras. E o Palmeiras na rota do Flamengo. Então o assunto é o rubro-negro, porque a ESPN conversou de forma exclusiva com o Arrascaeta, que falou sobre vários assuntos, entre os quais a necessidade de um apoio incondicional do seu torcedor. A gente sabe que eu já estou muito tempo nesse clube, então sempre tentam criar uma crise de fora para dentro que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. E uma derrota não nos pode desestabilizar a nós, como grupo, como equipe, e por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é momento de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, e eu acredito muito neles. E a gente está trabalhando da melhor forma possível para que os resultados dentro do campo possam acontecer da melhor forma possível. Vamos lá, vamos debater o Flamengo também, com semana importantíssima, compromissos, como disse o Zupac, Libertadores, Palmeiras, e a gente tem os números recentes do Flamengo para entrar no nosso telão. É o Flamengo desde a goleada contra o Vitória, né? 8 jogos, 50% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 sofridos. Disse o Arrascaeta, apoio, querem criar uma crise de fora para dentro e tudo mais. A gente sabe, o torcedor rubro-negro é exigente, gosta de futebol vistoso. Bastou a derrota para o Bahia para críticas, Samuel Lino, diretoria e tudo mais. Presidente, no caso o BAP. Queria que você falasse sobre o que disse o Arrascaeta. Primeiro é curioso que esse aproveitamento de 50% tenha acontecido logo depois do jogo em que todo mundo falou, bom, Acabou. se o Flamengo agora ficar perto desse
desse nível de desempenho, como é que vai haver competição, né? E é claro, o próprio resultado diz, né? Uma vitória por 8-0 é uma coisa completamente fora do que é normal, mesmo que tenha sido merecida, e foi, mesmo que tenha sido um futebol encantador, e ele apareceu. O campeonato ele é várias vezes mais difícil do que aquela noite específica no Maracanã. Mesmo que o Flamengo tenha a possibilidade, em termos de potencial técnico, de fazer coisas parecidas, não tão largas, com diversas equipes, né? E se não aconteceu ainda, é porque o campeonato, além de ser difícil, o Flamengo também mostra as suas irregularidades. Eu não sei se eu concordo necessariamente com o De Arrascaeta, que é um dos jogadores que eu mais admiro aqui no futebol brasileiro, com essa coisa de estão tentando criar de fora para dentro um momento de instabilidade. Acho que o Flamengo não perde com frequência. Quando uma equipe desse nível, principalmente a campanha que fazia no Campeonato Brasileiro, é derrotada da forma que o Flamengo foi pelo Bahia, com 2 expulsões, uma delas logo no início, que evidentemente desequilibrou o jogo, mas nada de equivocado aconteceu em termos de arbitragem, o Bahia mereceu vencer, é preciso entender que esse tipo de coisa faz parte da trajetória de praticamente todos os times e pode ter sido um ponto negativo num desempenho abaixo do potencial do Flamengo, aquilo que se espera num lugar onde é difícil jogar contra uma equipe boa, que é a equipe do Bahia. Agora, o que vem pela frente tem que ter o apoio do torcedor, porque o Flamengo está na caminhada para ganhar 2 troféus, os mais importantes do calendário de uma equipe brasileira, no nosso calendário doméstico e, evidentemente, no calendário sul-americano com a Libertadores. E eu não vejo motivo, embora eu entenda por que o De Arrascaeta fez um apelo ao torcedor no sentido de ter apoio, eu não vejo motivo para a torcida não fazer exatamente isso. Porque, primeiro, é o que ela normalmente faz. Sim, com um nível de exigência que, às vezes, é um pouco, exagerado. Mas o apoio da torcida do Flamengo estará lá, em especial nesse momento em que as semifinais da Libertadores se aproximam e rodadas muito importantes do Campeonato Brasileiro também. Apoio da torcida do Flamengo é o assunto, Zupac, eu quero te ouvir nesse momento de disputa de Brasileirão e disputa de Libertadores. Isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, ele é um torcedor muito exigente em relação ao desempenho da equipe. E o Flamengo tem oscilado um pouco e isso traz o nível de impaciência, no meu entendimento, ser muito mais alto do que deveria, mas é parte da cultura de arquibancada. E esse apoio se faz muito importante para agora, porque o Flamengo, nessa sequência complicada que eu citei, mas são 3 jogos consecutivos no Rio de Janeiro. Então, o contato com o torcedor vai ser frequente e tentar fazer uso disso como arma, e não como pressão para ele, Flamengo, é fundamental, 3 jogos seguidos no Rio, Botafogo fora, visitante, mas o jogo no Rio vai ter contato com torcida. E aí, Flamengo, Palmeiras no Maracanã, no grande jogo do campeonato até aqui, e a primeira semifinal com o Racing também no Maracanã. Um jogo muito árduo, o Racing é um time muito complicado, o Flamengo define fora. Então é uma sequência em que o Flamengo tem que responder dentro de campo de maneira mais regular, do que vem mostrando. O Flamengo tem bons momentos nos jogos, mas tem oscilado mais do que a gente espera. Isso tem custado alguns pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o time tem que responder dentro de campo e o time também espera que a hora que as coisas não forem tão bem, que eles tenham a arquibancada para contar. E historicamente essa é a cultura da torcida do Flamengo, e especialmente em jogos dessa proporção, isso deve ser visto mais uma vez. Dele aqui. É até complicado, até confidenciar aqui, enquanto o André vai comentando, enquanto você vai perguntando pro André, dá uma olhada aqui olhando. Eu também. E aí às vezes a gente sai de viagem. O gol do Arrascaeta contra o Vitória, que mostrou agora há pouco aqui, eu perdi a noção do programa, porque você fica assim, é pornográfico o que faz o Arrascaeta dentro de campo na atual temporada. Isso acontece direto comigo, ainda bem que eu não sou o único. Vocês vão falando e às vezes eu falo, caramba, eu não lembrava desse gol. É loucura. É loucura. Vamos ouvir, até sobre o que diz o Zupac, o torcedor quer saber. Renovação, ele tem contrato até o fim do ano que vem. Então mas com um cara desse tipo, você começa já a pensar um pouco antes da hora. Ele falou de forma breve sobre o tema. Fala como que tá esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí, conversando aí, quase tudo certo.
Ou seja, tá certo. Estamos conversando, quase tudo certo. Renovação, um prêmio merecido. Atacante em 2025, o Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 49 jogos, 19 gols, 0,39 por jogo, assistências 13, ou seja, ele participou de 32 gols em 49 partidas, minutos para participar de gols 107. Caraca, galera, em 49 jogos, 19 gols, 13 assistências, cara, olha isso, 32 gols diretos, né, ali com a participação do Arrascaeta. É muita coisa, né, galera? Tem que renovar para ontem. Até o momento, o melhor jogador do ESPN, bola de prata, nota 7,5. André, eu sei que é muito difícil comparativos, assim, porque eu ia jogar para você, assim, é a melhor versão do Arrascaeta que já tivemos, e já teve boa, inclusive no Cruzeiro. Olha esse Flamengo. Gol, cara. Olha isso. Mas, cara, eu tenho a percepção que esse ano ele subiu ainda um patamar, assim, se era possível, tanto de efetividade quanto de lances com frequência mágica. A assistência não foi porque o Samuel Lino não fez gol, não tô falando isso para fazer coro com aquele cara que escreveu Samuel Lino peladeiro. Mas aquele passe é uma brincadeira. Mágico, quero te ouvir, André. A impressão que eu tenho é que ele está mais em campo. Isso é um bom ponto. Ele está mais presente, mas pode ser uma impressão justamente pelo fato dele ter aparecido, estar aparecendo com tanto destaque, com essa frequência. É óbvio, né? O cara receber os elogios que o De Arrascaeta vem recebendo, ele precisa estar em campo, ele precisa jogar, mas nem todos os jogadores que atuam frequentemente atingem níveis tão altos como ele tem feito. Então eu acho que como essa é uma demonstração bem natural da capacidade dele, ele não está assombrando as pessoas ao jogar um futebol que nunca ninguém viu em toda a carreira dele, não. Isso é o De Arrascaeta normal. É isso que o Flamengo contratou e é isso que a torcida quer ver. Mas ele já foi tantas vezes prejudicado nas temporadas anteriores por lesões, algumas vezes tomando bastante tempo, e aí até voltar, tem a recuperação física, tem o ritmo. Ele me parece estar mais saudável do que na maior parte do tempo em que ele jogou no Flamengo, e essa condição dá a ele essa possibilidade de jogar com frequência e, estando em campo, fazer o que ele tem feito. A minha impressão é essa. A gente vai, inclusive, mostrar outros trechos ao longo de toda a nossa programação nessa entrevista. Zupac, o que eu acho que esse ano traz de componente, o André esbarrou nessa questão de jogo, dar a impressão de estar jogando mais. Eu não sei se essa é uma impressão, eu também tenho, mas pelo menos dele estar mais saudável, né? A gente tinha uma certa pubalgia e tudo mais. E isso é um coeficiente importante em momento de discussão, de renovação. E nesse ano a gente tem a percepção de estar mais disponível para jogar o Arrascaeta. E claro, isso seria um perigo para discutir renovação. Mas claramente ele está mais forte do ponto de vista físico. E isso se reflete não só em constância, em minutos jogados, mas no papel dele na equipe, né? Porque o Arrascaeta é o 10, ele é o maestro. Esse ano ele é o 10, ele é o maestro, ele é o goleador. Então, assim, uma quantidade de gols enorme para o perfil de jogador que ele tem. Ele já teve temporada de muitos gols, mas essa é a temporada mais artilheira. Ainda não é a temporada de maior número de assistência, mas a temporada não acabou. Agora, o número de participação em gols, né? Quando você cruza esses dois dados, o Arrascaeta é, assim, disparado o grande jogador do Flamengo na temporada. Em outras temporadas, a gente discutia Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta. Essa temporada não, o Arrascaeta ele é soberano, grande craque do Flamengo. A gente viu aí, ele lidera o troféu Bola de Prata. Para mim, mais que o Bola de Prata fala sobre o Campeonato Brasileiro. Para mim, mais, ele é o grande jogador do futebol brasileiro no ano inteiro, qualquer que seja a competição, assim. Uma temporada realmente espetacular. As renovações do Arrascaeta geralmente são complexas. O seu agente é o Daniel Fonseca, foi atacante uruguaio na década de 90, antes da geração de Forlán, Lugano, Cavani, Suárez e companhia, era um bom centroavante, mas nunca foi fácil negociar renovações do Arrascaeta no Cruzeiro e no Flamengo. Gostei do otimismo dele. Espero que o otimismo dele se comprove na prática, no papel, porque para o Flamengo ter o Arrascaeta é sempre, indiscutivelmente, uma vantagem. Sobre renovação, Felipe Luiz, técnico do clube, tem contrato até o fim do ano. O presidente BAP falou sobre o tema em entrevista ao GE
esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm de ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. No momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento. Começando essa discussão contigo, Zupac, como é que você vê o caso Felipe Luiz? O Felipe é um cara que já teve um assédio europeu, né? Já teve proposta do Fenerbahçe, ele não quis ir, já teve outras sondagens. E o Flamengo sabe, e o Felipe sabe, que do jeito que as coisas andam, essa vai ser uma tônica. A cada janela de meio ou de fim de ano, a cada turbulência em times europeus, dependendo de qual for o nível do time, o nome do Felipe vai entrar em conversa. Então, cedo ou tarde, o Flamengo vai ter que lidar com o desejo do Felipe de dar o passo que todo mundo sabe que ele vai dar, porque ele é um cara preparado para isso, que se prepara para isso, que é o futebol europeu. Enquanto isso não acontece, e enquanto o que ele entrega de rendimento seja o que o Flamengo espera, e isso acontece, né? Esse é um casamento que tem que perdurar. Acho que neste momento da carreira do Felipe e neste momento do desenvolvimento do trabalho do Flamengo, a melhor coisa para os dois é continuar. Acho que para o Felipe agora o melhor é continuar no Flamengo também, esticar um pouco mais esse trabalho. Mas a gente sabe que a cada janela europeia vai ter algum lugar em que o nome do Felipe vai ser comentado. E vai chegar um momento que vai ficar difícil para o Flamengo segurar. Enquanto isso, renova o contrato, porque um precisa do outro. Um faz muito bem ao outro. André? Eu estou de pleno acordo com a opinião do Gustavo. E quando veio à tona aí o interesse do Fenerbahçe, eu também entendia que seria um passo mal dado, né, na carreira do Felipe Luiz, se ele resolvesse interromper o trabalho dele no Flamengo para ir treinar esse nível de clube, né? Eu não estou criticando o Fenerbahçe, eu estou querendo só fazer uma comparação. O Fenerbahçe ofereceria esportivamente ao Felipe Luiz aquilo que o Flamengo oferece? Esse é o ponto. Então não é uma questão de salário, não é uma questão de fazer uma ponte para a Europa para dali dar um salto para um clube maior, numa liga mais importante. A minha impressão é que o Felipe vai poder escolher o momento adequado e o local certo para entrar no mercado europeu. E enquanto isso não acontecer, e é sempre necessário ponderar o momento que ele está vivendo no Flamengo, o suporte que ele tem da diretoria, seu relacionamento com os jogadores, o desempenho do time na temporada, e tudo isso me leva a pensar que o Felipe ainda deve continuar no Flamengo por um bom período. Na hora certa, quando ele sentir provavelmente que o trabalho dele ficou completo aqui, dirigindo e comandando o Flamengo, ele vai olhar para ver qual é a sua perspectiva. Eu já disse isso aqui no programa a respeito do que eu entendo que vai ser a projeção de carreira do Felipe Luiz. Futebol europeu e, num determinado momento, seleção brasileira. Não que ele vá assumir a seleção brasileira, mas ele será cotado e muito provavelmente convidado. Você é a favor ou contra a renovação de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo? Por 1 ano ou por 2 anos? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu sou super a favor, cara. Eu acho que o Flamengo, independente dos resultados aí de título ou não, tem que renovar com o Felipe Luiz. Quem é melhor que o Felipe Luiz hoje no Brasil? Fala pra mim. Se ele não ganhar nenhum título, você contrataria quem? Quem é melhor que ele? Cara, Felipe Luiz é muito bom, ele já provou isso em pouco tempo, né? O Flamengo com ele só tem 8 derrotas. Mais de 70 jogos e somente 8 derrotas. E já ganhou 4 títulos, contando a Taça Guanabara. Então, eu renovaria sem dúvida com o Felipe Luiz. O Bruno Spindel, ele deu uma entrevista ao GE e ele falou o seguinte: na demissão do Tite, a gente chamou o Felipe Luiz para ser treinador. A negociação desse contrato foi de 5 minutos. Olha isso, galera. Ele disse que era o sonho dele e que assinaria o contrato que a gente fizesse. Ele disse: o contrato que você fizer aí, eu assino. E deu risada. Fizemos um contrato de 15 meses porque a gente acreditava muito nele, disse Bruno Spindel. Ele só pediu para aumentar o salário dos auxiliares e que poderia tirar o dinheiro dele. Ou seja, galera, Felipe Luiz, além de bom caráter, é generoso, né? Olha só, ele falou o seguinte: eu quero que aumente os auxiliares, né?
e pode tirar do meu salário. Mas não fizemos isso, disse Bruno Spindel. Reajustamos o contrato dele, fizemos o que ele pediu. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos maiores treinadores do mundo da geração dele. E tenho certeza que vai ser um treinador de seleção brasileira um dia, completou Bruno Spindel. E as conversas por renovação continuam, né? Há meses, Filipe Luiz e Flamengo conversam para estender o contrato por pelo menos mais um ano, tendo a possibilidade de assinar até dezembro de 2027. O treinador escolheu o empresário Jorge Mendes para tocar as negociações. Eles conversaram, né, com José Botto na data FIFA de setembro. E agora, possivelmente, estão conversando de novo, né? E sobre o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta quer ficar, vai renovar, né? Só estão ajustando ali o tempo de contrato, salários. Vai ter aumento de salário, né? Toda vez que renova tem aumento de salário. E pelo que ele vem fazendo nessa temporada, ele merece, né, galera? 32 participações em gols, sendo 19 gols e 13 assistências em 49 jogos, não é para qualquer um. Cara, que número espantoso para um meia, né, cara? Ele não é um centroavante, não é um atacante. Ele é um meia, armador, meia espetacular, né? Cracaço de bola, camisa 10 da Gávea. É isso, ele merece. Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!